Fala pessoal, vamos agora à nossa terceira aula aqui no nosso curso completo de raciocínio lógico e matemático, beleza? Eu espero que você esteja aí avançando, aprimorando aqui os seus conhecimentos aqui nessa disciplina. Se você tiver dúvida, você já sabe o que pode fazer, comentar aqui, certo? Resolver as questões também vai te ajudar bastante, tranquilo? E eu espero que eu esteja aqui te ajudando nesse nosso curso completo. Olha, se acaso você escutar aí um barulho certo, de alguma bomba, algum fogos, porque nós estamos aqui na época junina, certo? E eu sou aqui do Nordeste. Então, eu espero que você tenha aí uma certa paciência ou compreensão, beleza? E vamos aqui continuar. Na última aula, a gente parou, na aula 2, falando sobre proposições simples e proposições compostas. Foi isso? A gente viu que uma proposição é simples quando ela é uma proposição lógica sem um complemento. E quando ela tiver um complemento, ela vai necessitar de um conectivo lógico e nós teremos uma proposição composta, beleza? Aí, como a gente agora está estudando proposições compostas, a gente precisa ter um certo estudo acerca dos conectivos lógicos, porque aí, se é uma proposição composta, não vai precisar de um conectivo. Quais são os tipos de conectivos? Como é que a gente usa, certo? Tudo isso nós vamos ver nessa nossa aula. Você gostando, você já sabe como é que você pode fazer aí para me ajudar, não é isso? Então, vamos aqui para a nossa aula de número 3. Pessoal, então nós estaremos nessa aula vendo a questão dos conectivos lógicos, os tipos, beleza? Olha, a gente terminou com essa proposição composta na última aula. A bicicleta é azul e o carro é verde. A gente percebeu que aqui a bicicleta é azul, isso é uma proposição, não é isso? Uma proposição lógica. A bicicleta é azul e o carro é verde é outra proposição. E há entre essas duas proposições lógicas um conectivo, que nesse caso aqui para nós é o conectivo E, que representa uma conjunção, correto? Representa uma conjunção e pode aparecer tanto palavras, como por exemplo aqui o e mas e outras palavras que nós vamos ver bem direitinho, ou símbolo, né? Esse símbolo aqui é como se fosse um V de cabeça para baixo, ou então um A sem o tracinho aqui, ó. Tranquilo? Então, a bicicleta é azul, a gente pode considerar como sendo uma proposição P. O carro é verde, a gente pode considerar como sendo uma proposição Q. E entre elas você tem o conectivo lógico, conectando as duas proposições. Beleza? Pois bem, ó, vamos utilizar essa mesma proposição lógica agora com outros conectivos lógicos. A gente já viu aqui, ó, usando a conjunção. Então, aqui, ó, usando o conectivo E, a gente já viu que é a conjunção que formaria aqui a seguinte proposição lógica. A bicicleta é azul e o carro é verde. Se fosse utilizando o conectivo OU, agora que é a disjunção, ó, a gente já viu com a conjunção. Agora a disjunção, que é representado por essa letra, esse símbolo, né? Parece a letra V, não é? Parece como a letra V. Ele representa o quê? Ou. Então, como é que ficaria essa proposição composta? Ficaria assim, ó, a bicicleta é azul, ou o carro é verde, certo? Então veja que eu mudei agora o conectivo lógico, antes era o E, que é a conjunção, e agora eu usei a disjunção. Então, a bicicleta é azul ou o carro é verde. Cada um desses conectivos aqui, pessoal, vai ter no caso como é que a gente vai observar, certo? Se vai ser verdade no final ou se vai ser falsidade, dependendo, tá bom, da aplicação, será verdadeiro ou então será falso. No caso da conjunção, no caso da disjunção exclusiva, cada um dos conectivos lógicos tem aí a forma de você fazer a sentença, tá bom? E aí nós vamos ver, inclusive na aula de hoje ainda, a tabela verdade. Como é que funciona a tabela verdade em cada um dos conectivos lógicos? A gente vai construir tudo isso passo a passo. Essa videoaula vai ficar bem completa aqui e vai nos fortalecer aqui para as próximas videoaulas e conteúdos aqui. Tranquilo? Beleza? Pois bem, ó.
Então, a gente aplicou aqui o conectivo lógico ou, né, a disjunção. E como é que ficou? A bicicleta é azul ou o carro é verde. Aplicando agora a disjunção exclusiva, que seria esse conectivo aqui, ó, como se fosse a disjunção com a barra em cima, né, como fosse um V com a barra em cima. Ele é ou. Por que é exclusiva? E a disjunção que a gente também pode chamar de disjunção inclusiva. Porque a disjunção, ela admite o caso em que você tenha duas proposições verdadeiras ou até mesmo duas falsas, certo? Mas a disjunção exclusiva, nesses casos, certo? Ela diz que é falso, não é? Ela diz que é falso em ambos os casos. Na disjunção inclusiva, o caso aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, na disjunção inclusiva isso aqui é verdadeiro, não é? Mas na disjunção exclusiva isso aqui é falso. Para a disjunção exclusiva, só pode ser verdadeiro ou falso. Ou é verdadeiro ou é falso. Você está entendendo? Pronto. E aí a gente vai ver na tabela quando a gente construir essa diferença de uma forma bem melhor, viu? Se então esse conectivo é representado aqui ó, por esse símbolo, é uma seta da esquerda para a direita e representa o que? A condicional, não é isso? Aí como é que ficaria aqui essa proposição composta? Se a bicicleta é azul, então, certo? Se a bicicleta é azul, então o carro é verde, certo? Bicondicional é representado por esse símbolo aqui, ó, e ela é se e somente se. Então há duas condições. Se há condicional, há uma condição de ida, né? Se isso, então aquilo. A bicondicional é o que? Se e somente se, tá bom? Se e somente se. A bicicleta é azul se e somente se o carro é verde. Então há uma relação de condição tanto na primeira quanto na segunda proposição. E negação não seria bem um conectivo, né? Nós temos esses dois símbolos aqui, ó, o símbolo tio, né? E a cantoneira, que representam aqui essa negação. O que a negação vai fazer? Ela vai inverter o valor lógico da proposição. Se você tem aqui, ó, a bicicleta é azul, é uma proposição P, o que seria a negação dessa proposição? Seria seria aqui, ó, não P, certo? E seria, qual seria essa não P, né? A negação dessa proposição. A bicicleta, só ajeitar aqui, a bicicleta não é azul, certo? A bicicleta não é azul. Seria a negação dessa proposição P, certo? Agora, eu estou dizendo isso, pessoal, só que você tenha atenção aqui, eu estou dizendo isso, mas para uma, tá certo? Para uma proposição simples. Quando eu vou, guarde isso, quando eu estiver fazendo a negação de uma proposição composta, aí haverá outro processo. Eu vou deixar isso para uma outra videoaula. Inclusive, nós iremos precisar das leis de De Morgan. Então, não é bem assim você fazer a negação de uma proposição composta. Aqui a gente fez a negação, veja, a proposição era composta. A bicicleta é azul e o carro é verde, era composta, não é isso? A gente pegou só a primeira parte, que é uma proposição, a bicicleta é azul, e fez a negação, inverteu ali o valor lógico rapidamente e facilmente. No caso da proposição composta, será um tema certo? Mais à frente. Tenha calma, vamos devagarzinho, que a gente vai chegar lá. Tranquilo? Então, para não confundir você, eu estou fazendo a negação separadamente de cada uma proposição simples. Depois, nós iremos aprender como fazer a negação de uma proposição composta. Beleza? Pois bem, vamos lá. Então, agora, né, nós vamos estudar um pouco mais esses conectivos lógicos. Ó. Já sabemos o nome, né? Esse aqui é o conectivo E, esse é o símbolo e o nome é conjunção. Esse é o conectivo OU, esse é o símbolo e o nome se chama disjunção. Esse é o conectivo OU, ele tem esse símbolo e se chama disjunção exclusiva. Esse é o conectivo se então, ele tem esse símbolo da seta, ó, da esquerda para a direita, se chama condicional. E aqui nós temos o se somente se, esse conectivo é representado por esse símbolo, ó, a seta, né, para a direita e para a esquerda, chamado bicondicional. E a negação, que não seria bem um
conectivo, mas é um símbolo que importa muito para nós aqui no raciocínio lógico e significa você inverter o valor lógico de cada uma das proposições. No caso das proposições simples, proposições compostas, a gente vai ver como é que nega cada uma delas, porque tem uma regrazinha, beleza? Pois bem, vamos agora estudar um pouco da tabela verdade e ver em quais casos, tá bom? Cada um dos conectivos ele vai ter sua aplicação. Em quais casos nós vamos ter que dizer assim, se é verdade, se é falsidade, certo? Construindo a tabela verdade. O que é a tabela verdade? Ela dá o valor lógico da união das proposições através do cálculo sentencial. Para esse cálculo sentencial, a gente usa o quê? Os conectivos lógicos. Para facilitar nosso estudo, faremos a junção de todas as tabuadas lógicas. Então, vamos lá. Cada um dos conectivos, a gente vai fazer a tabuada lógica. Para a gente construir a tabuada lógica, a gente coloca o quê? Ou tabela verdade, a gente coloca aqui as proposições, certo? Aqui eu coloquei duas inicialmente, depois nós iremos ver com mais de duas. E aí a gente vai ver a quantidade de linhas. A primeira linha é para a gente colocar as letras que representam as proposições e as demais a gente coloca com base nisso aqui. O número de linhas de uma tabuada lógica é dado pela relação 2 elevado a n. Tá bom? Onde n representa o número de proposições simples. Quantas proposições simples nós temos aqui? Nesse caso, vamos começar com quantas? Com duas. Então, aqui o n vai ser 2, n igual a 2. Então, qual será a quantidade de linhas? 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, não é? Que dá igual a 4. Tranquilo? Então, nós teremos 4 linhas abaixo da linha que vai ser separada para colocar os símbolos, que são letras, né, das proposições. Então, 1, 2, 3, 4. Aí, como é que a gente preenche? A gente preenche assim, com V e F. O V, você sabe que significa o quê? Verdade. Certo? Ou então verdadeiro, né? Pode ser assim, verdadeiro. E F significa falso ou falsidade, certo? Aí a gente vai preencher e cada um desses conectivos vai ter a forma correta de você poder fazer as inferências quando houverem aqui casos, né, com eles. Então, a gente vai fazer sempre pela metade. Como assim metade? Metade. Use isso aí para você preencher a tabela verdade. Primeira proposição aqui, P. Então, metade vai ser V e metade será F. Então, aqui, metade V, metade F. A segunda Q vai ser metade da metade. Então, aqui vai ser V, F, V, F. Tranquilo? Beleza? E se houvessem 3 aqui, professor, como é que você faria? Bom, com 3, aqui então não seriam apenas 4 linhas, porque eu teria o n igual a 3, então eu teria 2 elevado a 3 para descobrir a quantidade de linhas, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, então teria 8 linhas. A primeira seria metade, metade. Qual é a metade de 8? 4, então seria assim, 4V, 4F, depois a segunda, certo? Entendeu? E aí você iria preenchendo com a metade da metade, e assim como ficou aqui. Nunca pode ficar aqui no início, quando você está preenchendo a tabela, nunca pode ficar assim, V, 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 tá entendendo? Nunca pode ficar, a não ser que a questão apresente um problema assim, você tem aqui, mas na realidade isso né, a gente costumeiramente não vai cobrar nada disso não, e aí você sabe que você vai preencher assim, metade, metade V, metade F, tranquilo? Pois bem, aí como é que seria aqui a negação? Negação de P. Seria o quê? Inverter o valor lógico. Se aqui é V, vai ser F. Eu vou até colocar com outra cor. Eu vou colocar aqui com outra cor, que é para nós aqui diferenciarmos. Então, aqui, V, V, F, F, VF, VF. Aí aqui agora eu vou colocar a negação de vermelho. Não P. O que é isso? Negar é inverter o valor lógico. Então, se aqui é F, aliás, se aqui é V, aqui vai ser F. Se aqui é V, aqui vai ser F. Se aqui é F, aqui agora vai ser V, porque eu estou invertendo o valor lógico. Se aqui é F, aqui vai ser V. E não que, seria o que? Eu vou olhar aqui a tabuada, a coluna, né, da proposição que, vou inverter o valor lógico. Se era V, agora é F. Se era F, agora é V. Se era V, agora é F. Se era F, agora é V. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, eu poderia dizer para você que você está numa fase
bem avançada já. Se você compreendeu a aula 1 e a aula 2, você está bem avançado já aqui, compreendendo também essa aula 3. Se você teve dúvida em alguma dessas partes, comenta aqui embaixo, que é para a gente continuar aqui avançando, certo? E não desista de avançar aqui, compreender cada vez mais o raciocínio lógico. Desista não, beleza? Eu estou torcendo todos os dias aqui, certo? Que ao final desse curso você consiga avançar e comentar aqui. Professor, obrigado pelo curso, foi bom e tal. Isso é o que nos motiva, certo? A gravar aqui, a pensar em cada vez mais esses projetos aqui para vocês aqui poder aperfeiçoar o rendimento de vocês nessa matéria. Tranquilo? Bom, então aqui a gente fez apenas a negação das proposições P e Q. O que foi que a gente fez? Inverter o valor lógico. Se era V, fica F. Se era F, fica V. Tranquilo? Beleza. Então agora nós vamos, não é, para o primeiro conectivo lógico. A gente fez aqui a tabela com a negação, mas só por uma questão de exercício. A gente viu lá, eu falei que a negação a gente vai fazer mais pelo símbolo, que é muito aplicável, né? É bem recorrente, mas conectivo conecta uma proposição à outra. Então, a partir da conjunção é que a gente vê isso aí. Ó. Então, vamos preencher inicialmente aqui, ó. Vamos preencher esses espaços, não é? Como é que a gente preenche? Metade, metade. Ó. Metade V, metade F. Metade V, metade F. Né? No caso aqui é metade da metade é VF, não é isso? VF, VF. Tranquilo? Pronto, agora vamos fazer P, certo? Aqui vamos fazer ó, P e Q, não é isso? A gente viu que a conjunção o símbolo é esse aqui, ó, certo? A conjunção, né? A gente representa por E ou então esse símbolo. Então, P e Q. Quando que vai ser verdadeiro? Certo? Só tem um caso que vai ser verdadeiro aqui. É quando as duas forem verdadeiras. Tá bom? Então, ó, as duas forem verdadeiras. P e Q. Então, aqui vai ser verdadeiro. Nos demais casos, vai ser falso. Certo? Grave isso. Eu quero aqui dar uma dica muito importante para vocês. Você quer compreender aqui os macetes e quer compreender aqui a fundo o raciocínio lógico? Quer? Eu sei que sua resposta foi sim. Então, você vai gravar as exceções. Cada um dos conectivos, grave as exceções. Você não vai gravar quando é que vai ser falso. Vamos ver a coluna e a gente vai gravar as exceções. Qual é a exceção do conectivo E? É quando for verdadeiro. E quando é que vai ser verdadeiro? Quando as duas forem verdadeiras. Qualquer outro caso vai ser falso. Entendeu aí a dica? Então é assim que você vai conseguir gravar melhor aqui cada um dessas conjunções e a tabela verdade de cada um deles. Grave as exceções. Qual é a exceção da conjunção? É quando for verdade. Quando é que vai ser verdade? Quando os dois forem verdades. Em qualquer outro caso vai ser o quê? Falso. Aqui é falso, aqui também é falso, aqui também é falso. Certo? Por quê? Porque só será verdade quando os dois forem verdadeiros. Agora vamos fazer aqui, pessoal, deixa eu só agitar aqui. Vamos agora fazer o contrário, tá bom? Vamos agora fazer Q e P, né? Vamos fazer agora o contrário. Aí como é que faz? Da mesma maneira, né? Só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Então, o verdadeiro, verdadeiro, aqui vai dar verdadeiro. E o restante vai ser falsidade. Então, vai ser falso, 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 falso. Tranquilo? Então, tá aqui a tabelazinha da conjunção, ó, só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros, tá bom? Qual é a exceção da tabela da conjunção, professor? Quando os dois forem verdadeiros. Aí você vai ter verdadeiro. O resto, tudo falso. Certo? Tranquilo? Pois bem, agora a disjunção, que é o ou, representado por esse símbolo aqui, ó, como se fosse um V. Não é isso? Aí, como é que eu vou preencher a tabela das conjunções? Primeiro eu vou preencher aqui, ó, cada um VV, FF e aqui VF, VF. E agora eu vou fazer ó, P ou Q, não é isso? E aqui também eu vou fazer ó, Q ou P. Aí como é que fica, professor? Vamos lá. Ó. Vamos gravar quando é que vai ser
nesse caso do ou, nós vamos gravar quando é que vai ser falso, tá bom? Nós vamos gravar quando é que vai ser falso. Quando é que vai ser falso? Quando os dois forem falsos, tá certo? Você veja, eu estou lhe dizendo para você gravar o quê? As exceções, certo? Então a dica é essa. Quer aprender os conectivos lógicos e conseguir evoluir no raciocínio lógico? Grave as exceções. Por quê? Porque para você gravar o restante vai dar mais trabalho. Grava as exceções, beleza? Então, olha, qual é a exceção aqui? Qual é a exceção aqui da disjunção, né? O ou. A exceção é quando os dois forem falsos. Então, vai ser falso. E o restante, professor? O restante vai ser verdadeiro, ó. Verdadeiro e falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 certo? E agora, fazendo o contrário, que, ó, essa coluna aqui da proporção Q, né? Ou aqui a coluna da proporção P, né? Como é que ficaria? Verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro, não é? Falso e verdadeiro vai dar verdadeiro, verdadeiro e falso vai dar verdadeiro, só vai ser falso quando o quê? Quando os dois forem falsos, certo? Então tá aqui a tabela, ó, você vai gravar a exceção. Qual é a exceção? Quando os dois forem falsos. Falso e falso. Então vai dar falso. E o resto vai ser verdadeiro, certo? Gravar a exceção fica mais fácil. Vamos agora à disjunção exclusiva, ou, né? Então, conforme eu falei para vocês, não é? Ela não aceita verdadeiro, verdadeiro. Né? Então, verdadeiro, verdadeiro, a disjunção exclusiva não aceita. E falso, falso, a disjunção exclusiva não aceita. Então, grave isso. Ou você também pode gravar que os dois têm que ser diferentes. Tem que ser verdadeiro e falso, para poder dar verdadeiro. Para poder dar verdadeiro, tem que ser verdadeiro e falso, ou então falso, verdadeiro. Aí vai dar verdadeiro. Ou então você grava a exceção de quando vai ser falso, que é quando forem iguais. Tá bom? A gente vai ver, ó, deixa eu só dizer aqui para você, que a gente vai ver que a disjunção exclusiva ela é o inverso da bicondicional. Tá bom? Ela é o inverso da bicondicional, porque a bicondicional ela pede que os dois sejam iguais. Certo? E a disjunção exclusiva ela pede que os dois sejam diferentes. Ela não aceita verdadeiro ou verdadeiro. Certo? Ela é bem exigente. Então, ela não aceita a verdade absoluta. É verdadeiro e é porque é verdadeiro mesmo. Não, ela não aceita isso. Ela diz que o quê? Tudo é verdadeiro ou falso. Certo? Ah, isso é falso e é falso, porque é falso mesmo. Não, ela pergunta assim, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Entendeu? Já a bicondicional, ela diz assim, começou verdadeiro é verdadeiro no final. Começou falso é falso no final. Ela é o contrário da disjunção exclusiva. Eu vou explicar aqui melhor para você. Ó. Então, a disjunção exclusiva, não é? Se for verdadeiro, verdadeiro, para ela vai ser falso. E se for falso e falso, para ela também vai ser falso. Então, você pode gravar de uma das duas maneiras. Então, como é que a gente vai preencher a tabela? Ó? Primeiro, vamos preencher aqui ó, a coluna das duas proporções, né? Metade, metade, e aqui metade da metade. Ó. Se aqui é VV, aqui vai ser VF. E aqui, VF, não é isso? Aí, vamos fazer ó, P, não é? E aqui, ó, disjunção exclusiva, Q. Aí, quando é que vai ser falso? Vai ser falso quando tiver dois iguais, né? Então, aqui, ó, falso e falso. Quando é que vai ser verdadeiro? Quando tiverem dois diferentes, ó. Então, aqui vai ser verdadeiro e aqui verdadeiro. Certo? E agora vamos fazer o contrário, não é? Q, aqui, ó, com P. Isso? Aí vamos lá, como é que vai ficar aqui? É usar a mesma lógica, não é isso? Ó, dois iguais é diferente, né? Dois iguais é diferente de verdadeiro, ou seja, é diferente da bicondicional, não é isso? Na bicondicional, dois iguais é verdadeiro, aqui é falso, ela quer que seja falso ou verdadeiro, não é isso? Aqui vai ser ó, verdadeiro, verdadeiro, aqui vai ser o quê? Falso, porque tem dois F, não é isso? Então aqui ó, verdadeiro e verdadeiro. Tranquilo? Pois bem, vamos agora para a condicional. Como é a condicional, professor? A condicional, a exceção dela, certo? A exceção dela, né? Aqui ó, nós temos que tudo vai ser verdadeiro, só que tem uma exceção. Qual? É o que a gente chama de Vera Fischer, né? Vera Fischer, não é? Ou então Vasco Flamengo, certo? Nesse caso,
vai ser falso. Né? Quando aparecer VF, começou com V e terminou em F, será falso. Os demais casos será o quê? Será verdade, certo? Então vamos primeiro preencher aqui, ó, a nossa tabela, ó, V, V, F, F, e aqui metade da metade, né, ó, VF, VF. Aí aqui eu vou ter P condicional Q, e aqui eu vou ter Q condicional P, certo? Professor, por que você está fazendo assim, P condicional Q e o contrário? Eu estou fazendo assim o contrário, pessoal, porque a gente viu que na conjunção P e Q é a mesma coisa que você fazer o inverso, Q e P, não é isso? Aí a gente vai ver que não são em todos os conectivos lógicos que isso se aplica. Por exemplo, como eu falei lá anteriormente, se o carro é azul, então se a bicicleta é azul, então o carro é verde. Será que se eu fizer o contrário, se o carro é verde, então a bicicleta é azul? Não é? Se eu fizer o contrário, aplicando isso, tem que ser verdadeiro? Não é? Será que se P, então Q? Ou seja, se eu aplicar o condicional aqui, se eu aplicar voltando, não é? Se eu desejar que a recíproca sempre vai ser verdadeiro nos conectivos lógicos, a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, no se então, né? Se a gente construir a tabela aqui, ó, do P condicional Q, não é isso? Vamos ver aqui no que é que vai acontecer, ó. Só vai ser falso quando for VF, não é isso? Então aqui, ó, é V, V e V, não é? Só será falso quando for Vera Fish, né? Começar com V e terminar com F. Então aqui vai ser falso, ó. Certo? Aqui vai ser falso. E quando for o contrário, vamos lá, onde é que vai aparecer aqui, ó? Contando daqui, ó, P condicional Q, é aqui a primeira coluna para a segunda. Agora, P condicional P, ó, P condicional Q, é dessa coluna para essa. Agora, Q condicional P é o contrário, você vai ver essa coluna em comparação com essa outra, não é? Então, olha, quando é que vai aparecer primeiro o V e depois o F? Aqui, ó, primeiro o V, depois o F. Então, vai ser falso aqui, o restante vai ser verdadeiro, porque veja que onde foi falso aqui, ó, em P condicional Q, não é isso? Aqui, ó, V começou com V e terminou em F. No caso, se eu inverter, aqui vai começar em F e vai terminar em V, isso é o contrário. Então, veja que aqui, construindo aqui, ó, a coluna na tabela verdade, veja que P condicional Q é diferente de Q condicional P, né? A recíproca não é verdadeira aqui na condicional. Agora vamos para a bicondicional, não é isso? Então aqui só voltando, né? Qual vai ser a exceção do se então, da condicional, né? Isso simbolizado por essa setazinha aqui. A exceção que você deve gravar é quando vai ser falso. Quando é que vai ser falso? Quando for Vera Fischer, começar com V e terminar em F. Na bicondicional, você pode gravar de duas maneiras. O que? Só vai ser verdadeiro quando os dois forem iguais, ou então você pode gravar que só será falso quando os dois forem diferentes, VF ou então FV. Certo? Você pode tentar gravar dessas duas maneiras. Como é que faz, professor? Vamos lá, vamos preencher aqui, ó, VVFF, VF, VF, aí aqui, ó, P bicondicional Q e o contrário, Q bicondicional P, é isso? Aí vamos lá. Quando forem diferentes, vai ser o que? Falso. Então, VF, isso aqui é falso. FV, isso aqui é falso, não é isso? Aí agora, Q bicondicional P, o contrário, né? Aí onde é que vai ser falso? Aqui, ó, FV vai ser falso e VF vai ser falso, não é isso? E o restante, professor, o restante vai ser tudo verdadeiro, ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Porque sempre é verdadeiro quando os dois forem iguais, né? As duas proporções tiverem valores lógicos iguais, né? Tiverem aqui valores lógicos iguais. Verdadeiro, verdadeiro, ou então falso e falso. Tranquilo, beleza? Bom, então a gente vai gravar aí a bicondicional o quê? Se forem iguais, verdadeiros. Se forem diferentes, então será o quê, meus amigos? Isso aí mesmo. Será falsidade. Tranquilo? Então a gente vê agora todos os conectivos lógicos, né? Isso são 5: conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional.
A negação não é um conectivo, mas a gente estudou um pouco aqui a tabela verdade porque é muito cobrado também esse conteúdo aqui com vocês e a negação ela é muito aplicável nesse estudo de raciocínio lógico. Beleza? Bom, e agora o que é que nós vamos fazer? E agora, eu sei que você está aí um pouco talvez cansado nessa aula, mas vai valer a pena, viu? Então aqui é o resumo geral, pessoal. Ó. Então, os conectivos lógicos, também chamados de operadores lógicos, né, têm a finalidade de estabelecer o valor lógico da junção de duas ou mais declarações, não é isso? Duas ou mais proposições, não é isso? Através do cálculo sentencial. Aqui nós temos um resumo, né? Então nós temos aqui as proposições P e Q. Aí como é que preenche? Você preenche lá VV, FF, depois a segunda VF, VF, né? Se tivesse uma outra, aí ia aumentar a quantidade de linhas e você ia repartir da mesma forma, metade, aí depois metade da metade e assim sucessivamente, não é isso? Conjunção só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Eu falei para vocês que nós vamos gravar o que? As exceções, não é isso? Disjunção só vai ser falso quando os dois forem falsos. Disjunção exclusiva, quando tiver dois iguais vai ser falso, quando tiver dois diferentes vai ser verdadeiro. Ela é o inverso da bicondicional. A bicondicional o que? Ela é verdadeiro quando os dois são iguais, isso? E quando os dois são diferentes, aqui vai ser falso. Então a bicondicional é o inverso, não é isso? Da disjunção exclusiva. Condicional só vai ser falso no caso Vera Fischer. O que é isso, professor? Começa em V e termina em F. Então aqui vai ser falso só nesse caso. E a negação você vai inverter o valor lógico. Se aqui era VV, aqui vai ser o quê? FF. Se aqui era FF, aqui vai ser VV. Tranquilo? Então, duas verdades no conectivo E, conjunção. Então, vai ser verdade no final. Disjunção, pelo menos uma verdade, vai tornar tudo sendo verdadeiro, como está aqui. Só vai ser falso quando os dois mesmo forem falsos. Se tiver pelo menos um, verdade vai ser verdade. Disjunção exclusiva só permite uma verdade. Se tiver só uma verdade aqui, então vai ser verdadeiro, não é isso? Se tiver mais de uma verdade, vai ser falso. E se tiver duas falsidades, vai ser falso. Condicional só vai ser falso no caso Vera Fischer, que começa em V e termina em F. Bicondicional, as duas têm que ser iguais para poder ser verdadeiro. É VV ou então FF. E a negação ela vai fazer o que? Ela vai mudar o valor lógico de cada certa proposição. Beleza? Lembrando que eu falei para vocês, no caso da negação da proposição simples, eu falei, é só inverter o valor lógico. A bicicleta é azul, qual é a negação? A bicicleta não é azul. Agora, se eu tiver a bicicleta é azul e o carro é verde, qual é a negação dessa proposição composta? Será que a bicicleta não é azul e o carro não é verde? Não é bem assim. A gente tem uma outra forma da gente ver as proposições compostas, a negação dessas proposições compostas. A gente vai estudar mais à frente, inclusive aplicando a lei de De Morgan, como eu expliquei a vocês no início. Beleza? Então vamos tentar agora, pessoal, praticar um pouco daquilo que a gente aprendeu. Certo? Só falando um pouco aqui, né? Quando é que vai ser o caso de tautologia, né? Na tabela verdade, quando o valor final for verdadeiro. Por exemplo, Renato é vascaíno, então chamando isso aqui de P, por exemplo, ou, aí você já sabe que representa esse conectivo, né? Renato não é vascaíno, ou seja, não P, certo? Então, se ele for vascaíno, isso aqui é verdade. Aí, ele não ser vascaíno vai ser falsidade. A gente viu lá que o conectivo ou, não é? Só vai ser falso quando os dois forem falsos. Aqui tem um verdadeiro, então isso aqui vai ser o quê? Verdadeiro. Então, como o final foi verdadeiro, é uma tautologia. Quando o final não for verdadeiro, vai ser chamado de contradição, tá bom? Marcos Antônio é flamenguista, então vou chamar isso aqui de P. E, aqui, conjunção E, Marcos Antônio não é flamenguista, então isso aqui é negação. Começou, a gente pode considerar que isso aqui no começo, flamenguista vamos considerar como sendo verdadeiro, certo? E não é flamenguista, então vai ser falso. Então, verdadeiro e falso, a gente viu do conectivo E, só pode ser verdade se os dois forem verdades. Como aqui tem um falso, então o final vai ser o quê? Falso. Então, a gente vai chamar de contradição. Quando houver outra situação, a gente vai chamar de contingência. Quando a gente construir lá a tabela, né? Por exemplo, lá
se a gente construir assim, ó, P, a gente viu lá que é V, V, F, F, não foi? Aí não P seria o quê? Não P seria F, F, V e V, né? Aí veja que aqui aparece, tanto nessa como nessa coluna, aparecem valores que nem são totalmente falsos, nem são totalmente verdades. Então, será um caso de contingência. Se forem todos verdades, vai ser tautologia. Se forem todos falsos, vai ser contradição. E se tiver aí no meio, né, no meio termo, então será o quê? Será contingência. Beleza? Pois bem, vamos praticar um pouco agora com algumas questões sobre esse conteúdo. Vejamos aqui. Ó. Maria, vocês estão saudáveis ou doentes? Ela pergunta, né? E Paulo, de modo geral, eu sou saudável, mas por hora estou doente. Bia diz assim, eu costumo estar doente, mas ultimamente tenho estado saudável. Aí Laura diz assim, sinto muito, Paulo. Aí veja aqui o seguinte, ó, considerando que estar doente é a negação de estar saudável, a frase dita por Bia é uma proposição composta por disjunção. Vamos lá, qual foi a frase que Bia falou? Eu costumo estar doente, mas ultimamente tenho estado saudável. Isso é uma proposição composta, certo? Primeira coisa, é uma proposição? Sim, mas é uma proposição composta? É, mas é disjunção? Não, não é disjunção. E qual é aqui, professor? Aqui é a conjunção, certo? Você vai ver que muitas vezes esse mas, ele vai ser aqui, ó, apresentado como e, tá bom? Então a conjunção ela pode aparecer como e ou então com mas. E tem outros casos também. Eu vou trazer para vocês um vídeo mais completo falando isso, mas por hora veja que é uma proposição composta, mas não é por disjunção, e sim por conjunção. Beleza? Tranquilo? Pois bem, então aqui a nossa questão 13, ela está o quê? Errado, né? Então o gabarito aqui errado. Depois vou postar essas questões para vocês praticarem também aqui na aba comunidade, beleza? Questão 14. Considere as proposições. Clara é agente fiscal, agente comunitário de saúde e Paulo é fiscal sanitário. Com isso, determine P ou Q. Isso aqui é o quê? P ou Q, não é isso? Ó? Então, Clara é agente comunitário de saúde, aí tem que aparecer isso aqui, ó. Ou. Não é isso? Que a gente sabe que esse conectivo aqui representa o quê? Ou. Então, é só procurar aqui, você vai ver que na letra B tem o ou, não é isso? Então, a letra B é a nossa resposta, ó. A letra A, Clara é agente comunitário de saúde e. Então, esse é o conectivo. Ó. O conectivo E é esse aqui. Letra C, se Clara é agente comunitário, então, isso aqui é sim, então, o conectivo é esse, da condicional. Letra D, Clara é agente comunitário, se somente se, a bicondicional, o símbolo é esse. Beleza? Então, o gabarito, nossa letra B. Questão 15. As irmãs Denise, Lorena e Paula são professoras e lecionam de forma distinta uma das disciplinas. Aqui tem a disciplina Física, Artes e Química. Considere as afirmações. Lorena é professora de Física. Pronto. Então, isso aqui pode ser verdade ou falsidade, não é isso? Paula não é professora de artes. Isso aqui pode ser verdade ou falsidade. Lorena não é professora de Química. Isso aqui pode ser verdade ou falsidade. Se apenas uma das afirmações é verdadeira, conclui-se que. Então, veja, ó, vamos considerar essa primeira aqui como sendo verdadeira? Se a gente encontrar uma solução, certo? Que seja lógica, a gente já chegou aqui na resposta. Se não, a gente vai para as próximas. Se Luana é professora de física, então, ó, aqui física já ficou com... A Luana não, né? Lorena. Se Lorena é professora de física, restou artes e química para as outras, ó. Aí ele diz que Paula não é professora de artes. Então, Paula, se ela não é professora de artes, então ela pode ser professora de quê? De química, não é? Ela pode ser professora de química. Lorena não é professora de química. Sim, mas Lorena é professora de física, como a gente supôs ser verdade, né, aqui anteriormente. Então, se Paula é professora de química, Lorena é professora de física, então restou para Denise ser professora de artes. Aqui, gabarito, nossa letra A. Beleza? Tranquilo? Então, aqui o gabarito, letra A. Vamos para a próxima. O valor lógico da proposição composta. Marcos foi ao dentista e Maria ao cinema é verdade. Aqui está dizendo que isso aqui é verdade. Então, ele está dizendo que P e Q resultou no valor lógico de verdade. A gente sabe da conjunção que só vai ser verdade se as duas forem verdades, não é isso? A gente construindo aqui a tabela, ó, a gente vai ter o quê? A gente tem V, V, F, F, e aqui VF, VF. A gente sabe que P e Q só vai ser verdade, não é?
quando as duas forem verdade, aqui, ó. Então, se aqui ele está dizendo que isso aqui é verdade, então significa que tanto a primeira como a segunda tem valor lógico como sendo verdade, não é isso? Então, que aqui é a conjunção, ó, conectivo E. Portanto, os valores de cada proposição simples devem ser o quê? Verdadeiros. Veja que nós estamos estudando proposições simples com os conectivos. Proposições compostas com conectivos, né? Apesar que isso aqui é uma proposição composta, mas a gente está estudando os conectivos aplicados a cada uma particularmente. A gente vai estudar mais à frente, no caso, os conectivos aqui, a negação e tudo, com estruturas lógicas, certo? Então, por enquanto aqui, eu tenho certeza que aqui a gente conseguiu aqui falar um pouco sobre isso, a ponto de você conseguir entender. Ó, Márcio foi ao dentista e Mara ao cinema. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é a conjunção entre duas proposições. Se ele está dizendo que é verdade, vamos na tabela verdade da conjunção. Quando é que vai ser verdade? Quando os dois forem verdades, não é isso? Então, no caso aqui, os dois têm que ser o quê? Verdadeiros. Letra B, nosso gabarito. Agora a questão 17. Cleusa é técnica em agropecuária, não é? E Pedro é técnico em segurança do trabalho. Ele está perguntando aqui, ó, determine P e Q, não é isso? Na realidade, ó, P e Q. Então, vai aparecer o conectivo E. Só procurar aqui qual é a alternativa que tem um conectivo E. Aqui a primeira tem um conectivo OU, a segunda, ó, se, então, isso aqui já é condicional. Letra C, apareceu o E, ó. Então, letra C vai ser o nosso gabarito, certo? Tranquilo? Então, pessoal, eu tentei ao máximo aqui enxugar um pouco o vídeo, mas ficou um pouco longo, mas eu peço a sua paciência em você ver cada parte, tirar as dúvidas, comentar aqui o que você achou, beleza? E continuar. Logo, logo teremos a nossa aula 4 e eu espero que você esteja aí aproveitando e avançando aqui no raciocínio lógico, beleza? Bons estudos e até a próxima aula. Eu espero por você.